Olá, amigos educadores, aqui professor Igor Paim, doutor em educação, e hoje vamos conversar sobre metodologias ativas, um tópico muito importante dentro do universo das inovações educacionais. As metodologias ativas ocupam um lugar de destaque nos melhores sistemas educacionais do mundo e já estão consagradas como um grupo de métodos ou técnicas que impactam positivamente a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, e isso não apenas no plano cognitivo, mas também socioemocional. E dessa forma possuem um melhor encaixe ou adaptação para o preparo de crianças e jovens para os desafios societários contemporâneos. O mundo hoje está muito complexo, muito plural, muito desafiador. Precisamos de métodos e técnicas que estimulem multiplamente o desenvolvimento das pessoas. Herdeiros da Escola Nova inserem-se na abordagem educacional que considera o estudante como centro do processo da aprendizagem. Já nisso, você vê uma oposição direta com os modelos tradicionais de ensino que privilegiam os conteúdos e o papel do professor, ou melhor, o diretivismo do professor sobre o processo da aprendizagem dos estudantes. Isso nos leva a entender que as metodologias ativas têm um foco primordial no desenvolvimento da autonomia dos alunos, estimulando que os mesmos andem com as próprias pernas, desvencilhem-se sozinhos, tenham voz e escolha no processo das atividades, das avaliações, sejam verdadeiros protagonistas na construção dos próprios conhecimentos e não apenas reprodutores de dados, informações memorizadas. Agora, para que os estudantes possam mesmo ser o centro do processo de aprendizagem, precisam estar verdadeiramente envolvidos com todo o processo, desfrutando da experiência educacional em primeira mão, e não apenas assistindo na plateia. Portanto, o palco da sala de aula agora não é mais o local de poder, o local ocupado pelo professor, mas precisa ser cada centímetro quadrado da sala de aula, ou ainda em tempos de ensino remoto, ensino à distância, todo o ambiente virtual e suas múltiplas possibilidades e ferramentas. Uma dimensão essencial das metodologias é o esforço para customizar o processo de ensino e avaliação. Nesses métodos, cada aluno é reconhecido como único e, portanto, é detentor de necessidades educacionais específicas, características, habilidades, interesses, preferências, ritmos e estilos de aprendizagem próprios. E isso vale tanto para a educação geral quanto para a educação especial ou educação inclusiva. Então há dessa forma uma abordagem qualitativamente diferenciada sobre os tempos e movimentos dos processos de ensino e formação discente. Outro aspecto basilar do Active Learning, como também são conhecidas no mundo, na verdade esse é o termo original, é que esses métodos estão voltados para o desenvolvimento completo ou global dos estudantes, em termos de conhecimentos e saberes, naturalmente, mas também de competências e habilidades, como eu já disse anteriormente, sejam as cognitivas ou as socioemocionais. E nesse sentido, é muito comum que os grandes referenciais em educação, quando citam as metodologias ativas, destacam que elas são fundamentais para desenvolver as habilidades necessárias para o século XXI, conhecidas mundialmente como 6 Cs, que são criticidade, criatividade, comunicabilidade, colaboratividade, cidadania e caráter, sendo o caráter aí a dimensão do juízo e da competência moral. Existem dezenas de métodos ativos que podemos conhecer e utilizar nas nossas salas, alguns deles mais ou menos envolvidos com uma ou outra competência, mas a diversidade é muito grande. Por exemplo, para a criatividade, brainstorming, brainwriting, alguns mapas mentais, apesar de que nunca vai ter um método que trabalhe só uma competência, A gente pode destacar uma competência mais que outra, mas você sempre pode ter um que desenvolve mais uma outra faceta, Métodos de investigação, poderíamos colocar aí o Project Based Learning, o método POE, desenvolvimento do juízo da competência moral, os debates de dilemas morais de Kober e Linde, métodos que desenvolvem a argumentação, a comunicação, Poderia colocar o Fishbowl, o Learning Café, métodos para resolução de problemas, aprendizagem baseada em problemas ou Problem Based Learning. Tantos métodos que existem que podemos ver os limites, possibilidades e oportunidades de emprego. Em outros vídeos podemos tratar isso com mais detalhes, fazer um refinamento de método para cada competência. Hoje nós sabemos muito claramente pelos conhecimentos advindos das neurociências cognitivas, que é a fusão das neurociências com a psicologia cognitiva, ou seja, da aprendizagem, que o cérebro precisa se emocionar para aprender. Ou seja, ele precisa ser verdadeiramente estimulado, provocado, engajado, desafiado
para que possa se modificar, porque a aprendizagem é isso, é uma modificação neural. É fruto da plasticidade neural, porque novas conexões serão formadas, outras modificadas. O importante são essas conexões que são responsáveis por todo o nosso processamento cognitivo e emocional, ou seja, são responsáveis pelo processamento das faculdades mentais superiores. E, portanto, nesse sentido, as metodologias ajudam muito, pois oportunizam situações, dinâmicas e contextos mais vívidos e atraentes para os estudantes, já que mobilizam mais áreas do cérebro, inclusive aquelas relativas ao processamento das emoções. Em outras palavras, a experiência da aprendizagem é global, pois ao mesmo tempo que os estudantes discutem, por exemplo, numa aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, termos técnicos, conhecimentos técnicos científicos, estão envolvendo aí a criticidade, a abstração, a criatividade, eles precisam colaborar mutuamente, precisam saber se comunicar por diferentes canais ou formas, precisam se preocupar para a aplicação dos conhecimentos em contextos reais, em problemas do mundo, dentre outras situações muito interessantes. Então, com as metodologias ativas, é mais fácil contextualizar, problematizar e interdisciplinarizar conteúdos e temas que são relevantes dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por fim, eu costumo dizer que o professor do século XXI é muito menos um conteudista ou tecnicista e muito mais aquele que é um especialista em consorciar, em combinar, em unir metodologias e tecnologias de ensino. É muito mais um especialista em cérebros que aprendem e, portanto, ele precisa lá dos conhecimentos e orientações das neurociências cognitivas. É muito mais um especialista em construir ecossistemas de aprendizagem significativos. É alguém que cria diferentes estratégias e oportunidades para que a aprendizagem aconteça. É alguém que cria pontes entre pessoas. É alguém que ajuda as pessoas a se tornarem versões melhores delas mesmas. Portanto, eu vou ficando por aqui. Esse apenas foi um kick-off, um start para nós continuarmos discutindo posteriormente temas mais específicos dentro das metodologias ativas e deixar você, professor, professora, curioso em investigar e avançar mais nesse mundo fascinante do Active Learning. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e vamos juntos mudar o mindset da educação, ampliando os níveis de pensamento, experiências e oportunidades para todos os alunos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até os próximos vídeos.